Isso é um pouquinho assim do que aconteceu, que a gente mora aqui em Balneário. A nossa vida mudou realmente assim, da água para o vinho. É muito bom poder viver da forma que você quer, da forma que você realmente consegue apreciar, não só sobreviver, mas realmente apreciar as coisas. E é isso que vem acontecendo com a gente. Não quer dizer que é fácil, mas é uma decisão. Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre por que eu saí de São Paulo, lá de Guarulhos, e vim morar aqui em Balneário Camboriú. Eu vou te contar o porquê que eu tomei essa decisão e o que eu acho de como quais são as grandes diferenças das duas cidades que eu vivi na prática. Então é um vídeo um pouco diferente. É um vídeo onde eu vou falar um pouco mais da minha intimidade, de coisas da minha vida pessoal. Então, espero que vocês gostem aí. Vai ser um vídeo que eu vou utilizar totalmente sem script nenhum. Então, espero que vocês gostem. Meu nome é Fernando e eu ajudo donos de negócio ou profissionais liberais a conquistar e fidelizar clientes usando a internet. Para a gente falar um pouquinho sobre essa mudança, eu preciso falar um pouco do passado, para vocês entenderem que não foi assim do nada. Eu sou formado em fisioterapia, eu exerci a profissão durante muitos anos dentro de um hospital, né? Eu sou especialista cardiorrespiratório, então eu trabalhava dentro de hospital. E durante muito tempo aí nesse meu começo, assim que eu me formei e passei pela minha especialização, eu trabalhei em um hospital e mais duas clínicas. Então, eu trabalhava o dia inteiro. Eu acordava muito cedo, ia dormir muito tarde e todos os dias. Então, eu não tinha descanso, né? Essa rotina era tão corrida que teve um momento que eu, no meio da tarde, 1 hora da tarde, saindo de um hospital e indo para uma clínica, eu dormi dirigindo, né? Eu dormi dirigindo porque eu dormia muito pouco e em qualquer lugar que eu encostava, eu dormia. E o trânsito de São Paulo, lá na Radial Leste, era um trânsito que você anda, aí você para. Aí anda e para. E tinha acontecido algumas vezes já, nesse processo de andar e parar, eu dar umas cochiladas no meio desse caminho. Só que nessa vez eu realmente dei uma dormida grande, né? Eu tava na Dutra, já tinha saído lá da Radial. Eu tava na Dutra, eu dormi de uma forma que até peguei a pista do lado, eu voltei, e aí eu resolvi ir por dentro de Guarulhos para eu chegar na clínica que eu trabalhava, que eu era sócio. E aí eu dormi numa ruinha ali, numa ruinha perto, uma ruinha de bairro, e bati o carro contra uma caçamba de lixo. E nesse momento eu tive que tomar uma decisão, né? A decisão era: eu continuo trabalhando que nem um maluco para ganhar o dinheiro que eu achei que eu precisava, ou eu começo a me focar em uma coisa só. E aí eu decidi me focar, porque se eu perdesse a vida eu não ia ter mais oportunidade nenhuma. E aí eu primeiro saí de uma outra clínica, fiquei só em duas. E aí, num momento específico lá, eu peguei e larguei mão do hospital e fiquei só na clínica que eu era sócio e tinha sociedade. Dentro dessa clínica, era um local que eu sempre gostei muito de estar, então eu também ainda trabalhava muito, só que como era mais próximo da minha casa, eu conseguia, eu tinha um pouco mais, eu tinha mais qualidade de vida. Trabalhava muito lá, mas foi lá que eu realmente aprendi muito sobre o que era empreender, como empreender, gestão de pessoas. Eu fiz na época um MBA de gestão estratégica de negócio também. Mas foi ali que eu comecei a imergir um pouco mais também na parte de entender o que era marketing, marketing digital, gestão de tráfego, infoprodutos, estratégias digitais. E foi ali que eu comecei a imergir mais nesse mundo. Eu fiquei nessa clínica durante 7 anos, mais ou menos isso. E aí teve um momento. O ciclo terminou. O ciclo de dentro da clínica ali terminou. E esse ciclo, quando terminou, vendi a sociedade, né, dessa clínica, saí dessa clínica. E nessa mesma época, eu estava namorando, né? Eu namorava. E aí eu comecei a trabalhar de dentro de casa. Eu comecei a trabalhar dentro de casa. Na verdade, eu primeiro não parei de ir todos os dias na clínica e comecei a mesclar o trabalho em casa junto com o trabalho na clínica. E aí, um momento, quando eu saí da clínica, eu trabalhava 100% dentro de casa, trabalhando justamente com marketing digital, gestão de tráfego, estrategista. Comecei a pegar outros clientes. E a minha namorada, na época também, ela era dentista e ela também queria mudar um pouquinho
de profissão, ela queria também ter também a vida da dentista é muito corrida, para cima e para baixo, fazendo, até atendia em várias clínicas, um dia da semana uma clínica diferente, e ela também estava um pouco cansada disso, então ela também, ainda trabalhando nas clínicas, ela começou a trabalhar, ou migrar, para a parte de digital, para ir para o digital também. E aí, então, a gente começou a tomar algumas decisões, né? Algumas decisões em relação ao que a gente queria para o nosso futuro. Então já veio nessas tomadas de decisões e também a gente começou a pensar em algumas coisas. A gente queria uma cidade um pouco mais segura. A gente estava buscando segurança, conseguir andar na rua sem ter a dor de cabeça ou medo de ser roubado. Pensando também na parte de filhos, se um dia a gente tivesse filhos, como que eles iam crescer num bairro, qual bairro que teria que ser ali em São Paulo para conseguir crescer de uma forma parecida com que a gente tinha crescido. Eu cresci muito na rua, andando muito ali, brincando na rua quase o dia inteiro. E também a gente estava buscando uma cidade, um local onde a gente tivesse mais qualidade de vida em relação a não depender totalmente do carro para fazer tudo. Então, lá em São Paulo, tudo que a gente faz, a gente precisa pegar o carro para sair da garagem, tudo isso. Nesse meio tempo também, a gente começou a caminhar. Na verdade, a gente começou a buscar Deus. Antes de eu conhecer, na época, minha namorada, eu já estava começando a engatinhar, na verdade, rastejar para entender o que que era Deus, né? Eu lembro que eu meio que coloquei Deus contra a parede, né? Com toda a minha prepotência, eu sempre fui muito ateu. Com toda a minha prepotência, eu falei, em um momento específico, eu falei, Deus, se você existe, me mostra, mas não vou para a igreja, tem que ser do jeito que eu quero, e disso, e disso. Eu falei um monte de coisa lá. E em um momento oportuno, um momento estratégico, Deus apareceu e mandou uma mensagem para mim diretamente em uma coisa que eu estava pedindo para ele. Ele me mostrou, e aí depois eu fiz alguns outros questionamentos, mas não tão ousado, porque aí eu já comecei a ler um pouco mais a Bíblia para entender um pouco mais o que que era aquilo, com zero entendimento, mas busquei procurar um pouco mais. E aí Deus passou algumas outras mensagens para mim, e uma das mensagens foi na escolha de qual ramo, o rumo da profissão que eu estava escolhendo, qual que eu tinha que tomar, que em outro momento eu conto sobre isso. E nesse mesmo tempo, a minha namorada na época, ela começou a também, a gente começou a caminhar muito juntos, né? Então a gente começou a frequentar a mesma igreja em Guarulhos e a gente também começou a frequentar uma igreja em Bragança Paulista. E a gente ia para lá todos os finais de semana, quase todos os finais de semana e quase toda quarta e segunda-feira a gente ia na igreja lá em Guarulhos para a gente escutar um pouco mais e também lendo a Bíblia junto com isso. Nesse meio tempo, a gente pensando em um local seguro, como a gente já tinha passado férias em alguns locais, a gente se questionou sobre Florianópolis, né? O Sul, na verdade. E por conhecer e saber que o Sul é um pouco mais seguro, né? Aí a gente já tinha ido, a gente resolveu, falou assim, Florianópolis é uma cidade grande, por ser uma cidade grande, deve ter a vida que São Paulo tem, né? Viver por ela mesma, né? A gente não queria ir para uma cidade também que fosse segura, mas também não tivesse mais nada lá, porque senão a gente ia sentir muita diferença. E a gente decidiu pegar 9 dias, 8 dias, alguma coisa assim, num Airbnb e mudar a visão de turista e ir como um possível morador. Então a gente queria ver o fluxo da cidade. Não foi com a visão de ir para praias, a gente foi com a visão de conhecer primeiro apartamentos, bairros e realmente ver o fluxo, como é que a cidade vivia por trás dos turistas. A gente começou a ver muitos desafios em relação a buscar um apartamento lá, né? Foi bem difícil. A gente marcou, sei lá, com 5, 7 corretores para ver apartamentos diferentes. A gente não conseguiu ver metade, a gente viu 2 apartamentos só, eu acho, corredores, que a gente tinha agendado de São Paulo para ir até lá. A gente viu bairros e a gente chegou à conclusão que Florianópolis ia ser muito complicado. Porque Florianópolis, igual São Paulo, ela é muito. São em polos que tem coisas, e entre esses polos não tem muitas coisas. E por ser uma ilha, o trânsito ia ser muito caótico também, né? A gente alugou um carro para a gente conseguir fazer isso, fazer essa migração para ver esses apartamentos, mas também a gente não só marcou local, só não marcou lá na ilha, lá em Florianópolis para ver os apartamentos. A gente buscou também em cidades próximas, então Itapema, Itajaí, Brava, e a gente veio aqui para Balneário também. Quando a gente chegou em Balneário, a gente realmente já tinha passado um tempo aqui, né, em outro momento da vida. E quando a gente chegou em Balneário, a gente
olhou e viu, é um local que tem vida própria, tem tudo, é rica, tem mais segurança que Florianópolis e você consegue fazer tudo a pé. Eu lembro ainda que a gente chegou aqui e a gente conversou com um dono de negócio que tinha aqui que a gente foi comer um negócio lá, a gente conversou com esse dono, falou que ele veio de Curitiba, estava morando aqui e falou que Balneário era muito mais seguro que Florianópolis por causa de todo o apelo turístico que a cidade tem também e os próprios moradores cuidarem muito em relação à parte da segurança. E nesse momento a gente falou assim, pô, é lá que a gente quer, é aí que a gente quer morar. E aí a gente voltou para São Paulo. Ainda a gente ficou lá em São Paulo ainda mais uns 4, 5 meses. E nesse tempo a gente todo dia a gente tipo, abria o Zap Móveis, a gente alguns aplicativos do Sul também para ver apartamento. E os apartamentos aqui são muito caros. Os aluguéis de apartamento aqui são bem mais caros que São Paulo. E a gente não queria, a gente tinha uma faixa de preço, a gente não queria gastar mais de R$ 4.000 e a gente queria um apartamento com 3 dormitórios. E estava quase impossível de achar isso. Então a gente ficou muito paranoico. Todo dia a gente abria, então ela me mandava apartamento, eu mandava apartamento para ela, e a gente ficava nesse processo de mandar um negócio, vamos, não sei o que, não sei o que. E isso começou a ficar meio que desesperador. E aí teve um momento que eu cheguei para ela e falei assim, ó, parou, vamos parar. Não vamos procurar mais. E o que a gente vai fazer? A gente pega um mês, aluga um mês de Airbnb, procura um Airbnb lá, um mês. E se nesse um mês a gente não encontrar o apartamento que a gente quer, é porque não é pra gente estar lá, porque a gente estava vindo num processo, junto com isso, a gente estava vindo num processo de entendimento de o que é Deus, como ele quer que a gente se comporte, o que ele espera da gente, entender mais isso. Então, a gente sempre foi, principalmente eu sempre fui muito, eu consigo fazer, eu faço com as minhas próprias forças, porque eu sempre fui ateu. Então eu só achava que só depende de mim, eu só não consigo porque eu não faço. Então eu tinha até uma frase que é assim, se eu não conseguir é porque eu sou folgado, porque eu sei o que eu preciso fazer. E se eu não fizer é porque eu sou folgado. Então eu sempre fui pelas minhas próprias forças. Sempre achei que eu ia conseguir com as minhas próprias forças. E aí o que acontece? Quando a gente estava vindo nesse processo de maturidade, frequentando, lendo a Bíblia, a gente falou, ó, se Deus quiser que a gente fique lá, ele vai prover algumas coisas e a gente vai conseguir, mas não vamos nos estressar com isso. Vamos deixar a cabeça tranquila e vamos aproveitar esse processo que a gente está fazendo, que a gente está vivendo. E aí a gente falou, tá bem, é isso aí. E nesse meio tempo, né, nesse tempo que a gente estava aí em São Paulo, ela mesclando ainda, largando, desmamando, né, a parte da odontologia e vindo para a parte de trabalhar com digital, eu fortalecendo as coisas também, eu tive um sonho, eu tive um sonho com uma casa azul. Eu sonhei com uma casa azul, e eu falei, caramba, uma casa azul, é uma casa feia. Aí eu lembro que eu acordei e falei assim, Deus, azul, mas tão azul, era um azul, acho que chama azul Del Rey, não sei, é um azul muito azul. Aí eu falei, azul, Deus, tá, tudo bem. E aí eu contei pra ela, pô, sonhei com uma casa azul. Aí tudo bem, isso continuou, a gente continuou tal. E aí a gente estava no processo de estar mais de acordo com o que Deus deseja da gente. Então, a primeira coisa que a gente desejou fazer, sentiu no nosso coração que a gente deveria fazer era se batizar para reconhecer publicamente que a gente se arrependia por todas as coisas que a gente fez de errado. E o processo de a gente se batizar foi tão enrolado em relação à igreja que a gente se batizou alguns dias antes de vir para o sul. E aí, quando a gente chegou aqui no sul, a gente ficou lá no Airbnb, né? E aí, nesse processo que a gente ficou lá no Airbnb, a primeira coisa que a gente falou, ó, a gente vai procurar o apartamento, mas junto com procurar o apartamento, a gente vai achar uma igreja pra gente. Porque a gente não podia se distanciar, a gente não tava com esse objetivo, essa vontade de se distanciar de Deus. A gente, na verdade, queria mais intimidade. E aí a gente pegou 4 nomes de igrejas, acho que 3 nomes de igrejas a gente pegou, e a gente fez uma visita, cada uma numa semana, né? Na verdade, foi uma que a gente pegou na mesma semana. Mas a gente marcou. Então a gente foi na primeira, a gente gostou. Não, na verdade, a gente foi na primeira, a gente não gostou da primeira. A gente não se sentiu a vontade em casa, não teve aquela sensação de, estamos no nosso lar. A gente foi na segunda. Nessa segunda igreja que a gente foi, a gente sentiu algo bom, e falou assim, pô, a palavra é boa, mas não sei. E a gente foi numa terceira, a terceira era extrema, era uma igreja meio show. E falou, ó, se a gente ficar aqui não vai ser por causa dos motivos corretos. E aí a gente falou, tá, a gente vai ficar nessa segunda, a gente foi até no segundo culto dessa segunda igreja que a gente foi.
Só que a gente não estava se sentindo totalmente à vontade, sabe? Sei lá, era uma coisa um pouco estranha. A gente não sabia o porquê disso, e no momento que a gente estava voltando da academia, eu acho que a gente estava voltando da academia, a gente viu uma igreja lá, falou, ah, vamos vir nessa daqui. E aí, quando a gente foi nessa igreja, a gente não costuma não contar a experiência ali que está acontecendo, a gente sentir e viver aquilo. Só que na hora que a gente saiu da igreja, eu olhei para ela, ela olhou para mim e falou assim: então a gente achou, certo? Eu falei: ah, a gente achou. E a gente ficou nessa igreja. Nesse mesmo processo ali, a gente vivendo a vida aqui dentro de Balneário, ainda dentro lá do Airbnb, a gente pegou um Uber em um momento, não vou lembrar o que a gente foi fazer, que a gente pegou esse Uber. A gente pegou o Uber e a gente perguntou para ele, era mais ou menos a segunda semana que a gente estava aqui, a gente perguntou para ele se ele conhecia alguém, como a gente poderia conseguir um apartamento, porque parecia que os corretores, mesmo morando aqui, os corretores não davam muito moral quando a gente mandava mensagem. O próprio Airbnb que a gente pegou, quem tomava conta era uma imobiliária que ficava embaixo do prédio. E a gente conversou com a moça não veio um dia abordar a gente, falou, achei um apartamento XYZ aqui e tal, não sei o quê. Porque a gente queria um apartamento que a gente era meio que meio difícil de conseguir o que a gente queria. A gente queria um apartamento de R$ 3.500 com 3 dormitórios, né? E não tinha nem apartamento de dois dormitórios com esse preço disponível. Não é que tinha, é que não tinha nem disponível com esse preço, com 2 dormitórios. E aí o cara falou assim pra gente, ó, sabe o que eu fiz quando eu vim pra cá? Eu vim de Curitiba pra cá, eu olhava um prédio, e esse prédio que eu olhava, eu falava assim, pô, gostei, toco a campainha. E tocava a campainha e ia diretamente falar lá com o zelador, com o porteiro, com o síndico, pra perguntar se ele conhecia se tinha algum apartamento solto lá. Aí no outro dia a gente falou, ah, vamos voltar a pé da academia, a gente volta pelas ruínas e a gente vai vendo. E aí a gente passou na frente de um apartamento que o nome do condomínio era alguma coisa Blue. E aí veio na minha cabeça o azul do meu sonho do apartamento. E aí eu fui lá e toquei a campainha. Uma moça desceu, uma senhora desceu, e essa senhora desceu, eu perguntei se tinha um apartamento lá. Ela falou, tem uma pessoa que tá saindo do apartamento. Como a gente estava no Airbnb, ainda faltava, sei lá, 3 semanas pra gente sair do Airbnb, a gente estava tranquilo em relação a até aquele momento. A gente também nem queria encontrar algo para se mudar naquele momento, porque senão a gente ia perder os 3 meses que a gente já tinha, as 3 semanas, um mês que a gente tinha pagado no Airbnb, e ainda tem que pagar o apartamento novo. Então ela falou, ah, tem uma pessoa mais está se mudando e tal, ainda tá tirando os móveis. Não, tá tudo bem, acho legal. Daí ela falou assim, ó, mas aqui o apartamento é grande, eu não vou lembrar o tamanho, é muito grande e tal, não sei o quê. Tem que ver se para vocês dois vai ser bacana, tá? Eu falei, não, mas pode passar o telefone para mim que a gente vai vir aqui depois. A gente saiu de lá, pô, achamos um apartamento, pelo menos, pô, a primeira vez que a gente tocou, já achou um apartamento e tal. Ela não falou o preço, que ela não sabia e tal. Falou, mas pelo menos já achamos um apartamento para fazer uma visita. E aí a gente continuou voltando a pé para o apartamento onde a gente estava. E aí a gente passou na frente de uma imobiliária pequenininha assim, era uma imobiliária menor, que aqui em Balneário tem umas imobiliárias que, meu Deus. E a gente passou na frente da imobiliária, e aí eu falei, eu vi o carinha lá dentro da imobiliária, ele tava com uma blusa, uma camisa azul. E eu tava com azul na cabeça, voltei e entrei na imobiliária. E aí perguntei para ele se ele não sabia se tinha algum apartamento de três dormitórios. Podia ser dois, que a gente já tava mais abrindo mão de algumas coisas. Pode ser dois, mas a gente quer pagar no máximo R$ 4.000. É isso que a gente quer pagar, no máximo R$ 4.000. Aí ele falou, pô, não tenho nada nessa faixa de preço. Vai ser difícil para vocês conseguirem isso, porque é difícil achar por esse valor apartamento livre aqui. Só que nessa conversa, ele falou que era de São Paulo também, fazia 10 anos que ele estava aqui, mais de 10 anos que ele estava aqui, e a gente começou a conversar, a gente ficou conversando, sei lá, uns 30, 40 minutos, batendo um papo, falando e tal. E aí nesse processo da conversa, eu falei assim, putz, eu acabei de lembrar que a gente tem um apartamento aqui, só que esse apartamento ainda não tá nem para alocar, porque é um apartamento de um amigo do dono da imobiliária. Ele veio falar desse apartamento ontem, ele nem tá para alocar ainda porque ele tá em reforma. Aí a gente falou, não, reforma tá bacana. Falou, não, mas a gente não pode fazer uma visita para dar uma olhada nisso? Ele falou, ó, vou ver. E eu acho que tá bem aí, ó. São 3 dormitórios, R$ 4.000. Falou, nossa, que maravilha, 3 dormitórios, R$ 4.000. É o que a gente precisava. Aí ele marcou, falou, ó, vou ligar pro dono da imobiliária para ver se a gente consegue fazer uma visita amanhã. Falei, tá bom, vai, dei o meu telefone para ele e tal, e voltamos pro apartamento. Nesse processo de voltar no apartamento, depois de um tempo, ele mandou uma mensagem para mim, falou, ó, tem uma mensagem, tem uma notícia melhor ainda. Não é R$ 4.000, é 3.500.
Eu falei, nossa, que maravilha, R$ 3.500. Aí ele falou assim, a gente pode fazer a visita amanhã? Aí eu falei, pode, a gente pode ir lá. Quando a gente chegou no apartamento, que é esse apartamento aqui, foi bem do jeitinho que a gente desenhou, que a gente queria, né? A gente queria 3 quartos, sendo que um dos quartos seja um quarto mais isolado, porque esse aqui, que é um quarto, é a minha sala agora, né? É um quarto, ele fica isolado de quase toda a casa. Então, por exemplo, aqui na minha frente, aqui tem a minha porta de saída, que fica para lavanderia, que lá do outro lado tem os outros quartos, e a sala, enfim. Então eu fico isolado, porque aqui seria o quarto da empregada. Só que é um quarto bom, que é grande, tem um banheiro também aqui no fundo. Então foi direitinho. Quando a gente chegou, falou, nossa, é isso que a gente quer. É desse jeito que a gente imaginou. E ele falou, ó, mas estão reformando e tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom, tá tudo certo. A gente tinha tempo no Airbnb e a gente ficou tranquilo. Pô, a gente já tem um apartamento para morar. Nesse tempo a gente continua, a gente foi no primeiro culto da igreja, no segundo culto da igreja que a gente foi, na igreja que a gente assistiu, ele falou, ó, é aqui mesmo que a gente quer ficar. No segundo culto, na verdade foi no primeiro culto que a gente falou que a gente quer ficar, a gente ficou sabendo que ia ter um jantar de casais, que a gente falou assim, vamos, porque a gente estava muito aberto, né? A gente estava num momento muito aberto para abraçar, porque a gente veio para cá pedindo algumas coisas para Deus, que uma das coisas era comunhão com pessoas com essa mesma vontade de caminhar próximo de Deus que a gente estava começando. E a gente pediu, falou, ó, se a gente não for, a gente vai ficar fechado, então vamos. E a gente foi. Mas nisso que a gente foi, a gente pegou uma mesa com um casal, que foi um casal que foi muito importante naquele momento da nossa vida ali, né? Ele nos apresentou a um outro grupo que a gente pertence hoje, um outro grupo dentro da igreja, tem um grupo que são igreja dentro de casa. E aí ele apresentou a gente para esse grupo. E na nossa segunda ida na igreja, depois do jantar de casais, que foi no outro dia, na outra semana, a gente viu o pastor. Aí o pastor falou assim: ah, a gente contou um pouquinho da história. Aí ele falou assim: e vocês são casados? Aí a gente falou assim: não, ainda não, porque a gente está tentando, tá buscando um apartamento para a gente morar, para a gente não ter essa dor de cabeça e tal, e depois a gente vai pensar nisso. E ele falou assim: não, vocês têm que fazer isso agora. E aí isso ficou na nossa cabeça, a gente acabou o culto, a gente foi procurar nossas alianças, comprar nossas alianças para marcar o nosso casamento. Esse mesmo casal, que foi o casal que a gente conheceu lá no jantar dos casais, como a gente não conhecia ninguém aqui, eles foram as testemunhas do nosso casamento. Foi um casal muito importante para a gente continuar na forma correta junto de Deus, né? Então a gente foi lá e a gente casou. A gente pegou e casou, aí a gente tinha um apartamento. Só que nesse processo ainda a gente não tinha mudado para apartamento, porque a gente ainda estava no Airbnb. E aí o que acontece? Começou a demorar muito tempo para o documento, para o contrato sair e a gente assinar. E aí, de que a gente tinha tempo, começou a ficar muito apertado. E a gente começou a ficar com medo, porque o contrato não saía. E a gente falou, pô, tá muito enrolado, a gente não pode ficar dependendo, esperando, né? Esperando com que eles, sei lá, e que se não der certo. A gente já tava arranjando um frete para trazer nossas coisas de São Paulo. E a gente falou, pô, vamos procurar um outro lugar. Na academia, eu conheci um cara que ele tinha apartamento para alocar e a gente foi conhecer, foi ver o apartamento. O apartamento era menor, mais caro, só que foi um apartamento que a gente falou, pô, é muito difícil achar apartamento aqui. Falou, ó, se não for, a gente vai ter que ir vai ter que vir morar nesse apartamento. A gente conversou com ele, falou, ó, a gente está esperando algumas respostas da pessoa que a gente está ali um pouco mais avançado. Se ele não der a resposta até tal dia, a gente vem e fecha com você. Tá bom. A gente desceu do apartamento e começou a andar. A gente tinha visto uma vez, eu acho, o dono da imobiliária. Uma vez ele viu a gente. E a gente tava andando na rua e eu tava conversando com a Mari, aí eu conversando com ela. Aí a gente falou, ó, se não der, a gente vai morar pra esse apartamento que a gente vai, porque tá demorando muito, tá muito enrolado, daqui a pouco acaba o Airbnb, a gente nem assinou o contrato e tal. Nesse mesmo dia que a gente desceu e começou a andar para voltar para o nosso apartamento, não era perto da imobiliária, não tinha um caminho, nada, não tinha sentido nenhum. Tá ali não estava próximo da imobiliária que a gente tava alugando o apartamento. O dono da imobiliária estava na rua, em uma calçada, numa esquina, conversando com uma pessoa. E ele reconheceu a gente e falou: Ô, Fernando. Aí eu não sabia quem era, porque eu não conheço ninguém aqui. Eu demorei para associar. Falou: Ó, tá tudo certo, né? Aí eu falei, eu olhei e falei, é o dono da imobiliária. Ah, falar, não sei, porque o contrato não saiu, não veio nada pra gente assinar. Eu falei, não, o contrato já tá lá na imobiliária. Eu acho que o Daniel só esqueceu de falar com vocês. E ele falou, então se tá tudo certo, tá tudo certo. E a gente continuou andando aí olhando, aí eu olhei pra ela e falei assim, não, Deus tá conduzindo a gente. É bom parar de pensar de sair para aquele lugar que a gente tem que ir. E Deus tá conduzindo a gente. Tudo bem.
Aí as coisas começaram a ir. Esse processo de assinar o contrato, aconteceu a assinatura de contrato, não sei, não lembro se foi no dia ou um dia antes que a gente assinou o contrato. Só que a gente assinou o contrato, a gente já estava trazendo as coisas que tinham chegado de São Paulo para cá e a gente estava fazendo a mudança. Quando a gente estava nesse processo de fazer a mudança, é, teve um dia que eu pedi para um cara vir fazer aqui a vistoria, né, do apartamento, do prédio, do apartamento, para deixar as condições, foto, uma vistoria um pouco mais detalhada. E aí tinha um hack, alguma coisa assim, que a gente não queria, a gente pediu para retirar. E aí nesse dia o dono veio retirar. E aí o dono bateu na porta, aí eu abri e falei, ah, tá, eu sou o dono daqui, tal, tal, tal. Falei, ô, pô, um prazer e tal. Falou, cara, me desculpa. O dono falou, me desculpa. Por a demora da assinatura de contrato e tal, não sei o quê. Eu falei, não, tá tudo bem. Aí ele falou assim, sabe o que aconteceu, cara? O último dono do apartamento tinha pintado o apartamento, algumas partes do apartamento, ou o apartamento inteiro, de azul. E como era um azul muito forte, eu tive que dar umas quatro demãos para sair o azul. E aí eu, lembrando do sonho do apartamento azul, aí eu contei isso pra Mari e falei assim, era aquele local, tinha que acontecer do jeito que aconteceu e todas as coisas estão se encaixando porque Deus conduziu a gente aqui. Cada vez mais, a gente vem cedendo, a gente vem tirando a nossa, o nosso alto achar que a gente faz as coisas sozinho, a gente vem deixando cada vez mais Deus agir em relação a tomar conta do nosso caminhar. A gente continua caminhando, mas a gente deixa Deus nos conduzir e direcionar para a direção correta. E isso vem acontecendo de uma forma maravilhosa, porque a gente pediu algumas coisas antes de sair de São Paulo. Uma das coisas que a gente pediu é fortalecimento na nossa relação. E o processo da gente viver aqui numa cidade onde a gente não tem carro, onde a gente faz tudo a pé ou de bicicleta, assim, é muito bom tudo isso. A gente meio que foi obrigado a conversar mais, a gente foi obrigado a se conhecer mais. Então a gente meio que imergiu muito forte na nossa relação. É uma relação extremamente forte, porque isso para mim é dentro da casa, dentro de um lar que Deus nos deu, isso é que mantém isso mais forte, mais é um pilar extremamente forte. E aí a gente continuou assim, nesse processo. E a gente sente muita diferença em relação a São Paulo, né? Aqui é muito mais seguro. Uma das coisas que a gente, quando a gente quando a gente caminha nas ruas ainda, uma das coisas que chama muito atenção é que lá na clínica que eu tinha, quando a gente colocou uma porta de vidro lá, porque a gente estava montando em um outro espaço, a gente colocou uma porta de vidro, o segurança da rua, que a gente pagava para tomar conta lá da clínica, ele falou assim: ó, coloca uma cortina para as pessoas não olharem dentro. Então, o segurança estava pedindo para colocar uma cortina para tampar o que estava para ver lá dentro. Aqui, as lojas, a maioria delas, elas dormem, elas fecham e a luz, todas as luzes dentro da loja ficam acesas. Ou algumas luzes ficam acesas para a gente conseguir ver as coisas que estão lá dentro. Então, isso foi uma coisa que chamou muita atenção. Outra coisa que chamou muita atenção, a gente, assim, na verdade, é uma sensação isso. Andar na rua, a gente já andou aqui, sei lá, diversas horas da noite aí, de uma forma muito tranquila mesmo. Eu lembro que a decisão que a gente tomou para vir para o Sul, uma das coisas que fez a gente tomar essa decisão com mais força, foi um dia que a gente estava lá em Florianópolis, andando um dia à noite lá, e a gente estava prestando atenção no movimento das ruas mais tranquilas, que uma moça estava andando com o celular na mão, ali, olhando o celular e andando, era, sei lá, meia-noite, 11 horas da noite, ela andando com o celular, mexendo no celular, e estavam vindo sei lá, uns quatro caras, três, quatro caras vindo do outro lado na direção dela, e a gente falou, putz, vamos ver qual vai ser a reação dela pra gente entender isso. E ela continuou andando com o celular na mão, passou no meio das pessoas e continuou. Porque lá em São Paulo, a primeira coisa, a gente nem ia sair com o celular na mão, independente se era de manhã ou à noite. Outra coisa, se você tivesse o celular na mão, pegasse para responder, para ver alguma coisa, e viesse pessoas ali, você, uma mulher sozinha, andando, e viesse um grupo vindo encontrar, ela esconder em qualquer lugar, de qualquer jeito. Só que ele foi meio que foi meio que muito natural acontecendo e não tomando nenhum tipo de reação. Uma outra coisa que eu vejo aqui, por causa da você falando de segurança, né? A gente tem bastante Uber mulher aqui.
É uma coisa que eu vejo que isso também traz mais a sensação de segurança, porque se uma mulher faz Uber, independente do horário, também traz essa sensação. Mas é uma cidade que tem essa segurança, tem essa sensação mesmo de segurança. Outra coisa, a gente faz tudo a pé, então a gente consegue fazer todas as coisas aqui a pé, a gente não sente falta em relação como, ah, vou para uma cidade menor, vou sentir falta da bagunça de São Paulo, de tudo que São Paulo tem e tal. Aqui parece um bairro muito bom de São Paulo, que tem movimento para todos os lados, tem um monte de coisa. Então, assim, tem restaurante em cada esquina. Sim, aqui é uma cidade que, se você não tiver a cabeça no lugar, é muito provável que você não vai conseguir ficar aqui, porque você vai gastar muito dinheiro. Porque o aluguel aqui é muito caro, então tem restaurante em cada esquina e vários tipos de restaurante, várias lojas. Tem muita coisa, porque é uma cidade muito rica, né? Aqui tem, você vê Porsche na rua toda hora. Então é uma cidade muito de ostentação, mas isso também foi uma forma de, talvez, né? Deus coloca a gente em algumas formas de nos testar, mas isso já não é mais atraente aos nossos olhos, da mesma forma que era atraente aos meus olhos antigamente. Eu trabalho sim para ganhar dinheiro, só que isso não é o objetivo final. O objetivo final é conseguir ajudar pessoas de uma forma muito específica, né? Através dos valores e princípios que eu venho reconhecendo e fortalecendo no caminhar junto com Deus, é, esses valores e princípios, eles vão ser reflexos e vão ser ações, atitudes em todos os aspectos, em todos os momentos da minha vida. Então, o meu trabalhar, o que eu faço, é sim eu trabalhar de forma extremamente honesta, trabalhando sempre com a verdade, entregando tudo que eu posso, para que eu consiga fazer com que eu pegue uma pessoa que pode estar com algumas dificuldades dentro de casa, problemas com relacionamento, por causa da falta de dinheiro, falta de direção, e através de todo esse meu conhecimento, dessa expertise que eu tenho, eu consegui ajudar ela a ter mais direcionamento. E talvez tirar esses muros de problemas que estão na frente delas, que pode ser que esses muros de problemas esteja atrapalhando no relacionamento com a mulher, com os filhos, como já aconteceu com alguns clientes que eu atendi, e a gente tirar esses muros para ele realmente tomar cuidado ou prestar atenção no que realmente é importante. Que o que é importante não são as contas, não é a dívida que é importante. O importante é a família, é o que você está vivendo. Só que, se você tem filhos, ou se você tem uma família, e você precisa pagar algumas coisas, você precisa gerir esse seu negócio, e você está com alguns problemas, isso pode tirar a sua atenção, e foi mais ou menos isso que Deus me falou lá no começo, quando eu estava fazendo a transição de carreira. Então, assim, Deus está comigo em todos os momentos. Cada vez mais eu venho abrindo toda aquela minha prepotência e vendo entregando a minha vida cada vez mais, como eu já entreguei, né? Totalmente para o caminhar. Isso não quer dizer que eu não questione. Eu questiono sim, mas eu sei que o meu questionamento é só por causa da minha ignorância, e é uma das coisas que eu também peço para o fortalecimento do Senhor, da minha vida. Então, assim, muitas coisas mudaram. A decisão foi tomada para a gente ter mais qualidade de vida, porque não adianta nada. A gente está numa cidade onde a gente consegue ter um faturamento maior, a gente consegue ter um movimento maior, se a gente não consegue viver de uma forma saudável, se a gente não consegue realmente viver ali, não só sobreviver, como São Paulo é muito corrido tudo. Aqui a gente tem a segurança de sair 10, 11, meia-noite, 1 hora da manhã e andar na rua, passear ali na orla sem medo de ser roubado, sem medo de ser assaltado, e viver de uma forma um pouco melhor. Então, de tudo que a gente mudou de São Paulo para cá, mudou tudo. Mudou realmente tudo e de verdade não quer dizer que tá sendo, não é que é fácil, é sim, é algo, é diferente. Então a gente sabe que tem um Deus que toma conta da gente, que vai ver, tá provendo muitas coisas pra gente, tá mostrando muitas coisas, mas basicamente mudou 95% das coisas da forma que a gente vivia. A gente é muito grato por estar aqui, por conviver,
um grupo que a gente convive, ter comunhão com esses nossos novos amigos, a igreja que a gente frequenta, a casa que a gente vive, o nosso alimento, o nosso relacionamento. Então, isso é um pouquinho assim do que aconteceu nesses últimos 8 meses que a gente mora aqui. Nem acho que nem deve dar isso, que a gente mora aqui em Balneário. A nossa vida mudou realmente assim, da água para o vinho. E é muito bom poder viver da forma que você quer, da forma que você realmente consegue apreciar, não só sobreviver, mas realmente apreciar as coisas. E é isso que vem acontecendo com a gente. Não quer dizer que é fácil, mas é uma decisão. Caminhar nos caminhos corretos é só uma decisão que você precisa tomar. Antigamente achava que era pelas minhas próprias forças, mas não é. E é mais fácil entender que tem alguém que também olha por você, que sabe o caminho, e você deixar que ele conduza e direcione a sua vida a isso. Então foi muita coisa que mudou, né? Talvez você que está assistindo aí não vai conseguir compreender o que é isso, ou talvez compreenda, mas mudou totalmente as nossas vidas. Foi uma escolha que não foi uma escolha nossa, tudo foi muito bem arquitetado e planejado por Deus para a gente chegar até aqui, desde a nossa tomada de decisão até aquele sonho lá no começo. Eu imagino que até antes, quando eu não não tinha a presença de Deus, Deus já estava presente, me moldando e me conduzindo, porque até aquele acidente de carro, para a decisão de eu abrir mão de algumas coisas, então ele veio me mostrando que não era através das minhas forças, através das forças dele. E cada vez mais eu sou mais temente ao Senhor e sabendo que de tudo que Ele pode fazer é, é, por nós. Então vai deixando a gente vai deixando mais que ele tome conta das nossas vidas e direcione nossas direções, porque ele sabe do tudo que é melhor, mesmo em alguns momentos, nos colocando sob pressão, nos colocando sobre desertos, mas mesmo nesses momentos, agora eu enxergo por tudo que a gente passou, eu enxergo que é só uma forma dele fortalecer os filhos dele. Ele também, como um pai, ele também dá bronca, ele também puxa a rédea, ele precisa fazer algumas coisas que não é só com amor que um pai ensina. O pai também ensina através de algumas punições de forma estratégica, não porque ele é alguém mau, mas sim porque ele sabe que desse jeito é a forma que a gente vai aprender, porque ele sabe de todas as coisas, então eu também tenho total confiança e acredito totalmente no que ele tem os melhores caminhos para gente. E uma das coisas que eu costumo falar é que as minhas ações são um reflexo, precisam ser um reflexo dele. Então as pessoas que vão me olhar precisam entender essa mudança e ver e querer saber o que que foi que aconteceu. Então, antes de eu agir de acordo com valores e princípios que eu venho aprendendo, eu não quero nem pensar nisso. Então, o meu pensamento, a minha forma de pensar muda. Se a minha forma de pensar está mudada, o meu agir é bem diferente. Então, hoje eu busco algumas coisas que eu sei que não são as melhores coisas para minha vida. E a gente Deus vem modelando e vem mostrando para a gente os caminhos da forma correta. Conhecer não é a coisa mais importante. Entender o que você conhece, sim. Então a gente vem buscando esse entendimento das ações, entendimento dos nossos hábitos, entendimento de valores, entendimento de princípios, de negócios, entendimento no todo da nossa vida. Então hoje tudo que eu faço, ele é totalmente guiado por Deus e isso é extremamente importante. Eu ser um pouco mais parecido com ele, e isso é o que carrega a minha vida nas decisões, nos pensamentos, nas ações, e foi isso aí que mudou. E quem me conhece, ou quem me conheceu um tempo atrás, sabe o quanto que isso é mudado, o quanto que o Fernando mudou hoje. Então, eu acho que é isso, tá? Então, contando um pouquinho da minha história pessoal ali nesse pouco tempo aqui, nesses últimos 2 anos, um ano, né? Nessa mudança de ambiente. Foi isso, resumidamente, que aconteceu. Então, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo diferente, né? Espero que talvez tenha motivado você em alguma coisa. E se você quiser continuar vendo meus conteúdos sobre formas de você conseguir é, é, conquistar e fidelizar clientes com a internet,
continue me acompanhando aí nos próximos vídeos. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.